Fala aí, pessoal, tudo bem? Promessa é dívida. Vamos fazer um bate-bola, uma revisão rapidinha aí sobre licitações, pontos importantes para vocês, tá? Máximo aí uns 40 minutos eu quero terminar essa revisão com vocês, viu? Então eu vou tentar fazer o mais rapidinho possível, só para você que já teve o contato com essa matéria e está precisando somente recordar aí rapidão, fazer aquela revisão para não errar na prova, tá? Lembrando que a FGV é uma banca que tem cobrado 20% das questões de direito administrativo tem vindo licitações. Então, por isso é tão importante você dominar essa disciplina quando você for fazer uma prova da FGV, né? Claro que outras bancas também cobram, mas então é importante aí, né? Eu fui pelo filtro realmente daquilo que tem caído mais, os 6 tópicos que mais têm sido cobrados durante as provas, beleza? Legal? Então, sem demora, vamos lá para os nossos slides. Olha só. Então, vamos falar sobre direito administrativo, tema de licitações, né? Aqui o meu nome e deixei meu Instagram, tá, gente? Sempre falo para vocês, segue a prof lá, porque qualquer dúvida que você tiver, a prof responde, manda lá que eu respondo. Vocês sabem disso, né? Então, até mesmo se precisar chorar, tá bom? Primeiro ponto. Questão, conceito de licitação, vamos entender isso. O que é a nossa licitação? Ele é um procedimento ou processo, tá? Cada doutrinador chama de um jeito, mas nenhum está errado. Então, independente da forma que aparecer na sua prova, não é isso que vai fazer a questão estar errada. É administrativo, ou seja, utilizado na esfera administrativa pelo poder público, ou seja, a administração pública e demais pessoas jurídicas dispostas em lei como obrigadas a seguir a lei de licitação, significa dizer o quê? Que a administração ela deve seguir. E existem pessoas que, pela lei, também precisam levar em consideração a lei de licitações. Como, por exemplo, às vezes, uma empresa que foi contratada, terceirizadas e etc., entes da administração indireta, enfim, a lei vai trazer certinho aí quem deve. Para que serve licitação, gente? Encontrar a proposta mais vantajosa ao interesse da coletividade, com os objetivos expressos na lei. Proposta mais vantajosa significa proposta mais barata? Não. Vantagem não é só preço, tá? Não é à toa que a gente tem critérios aí que a gente usa de seleção, que às vezes é melhor técnica, às vezes é melhor técnica e preço, às vezes é só o preço. Então, essa proposta mais vantajosa não é só sobre ser mais barato, tá? Então, bacana, legal, tranquilo. O STJ traz aí um conceito, e eu acho importante trazer, porque foi bastante explorado em prova, sobre a questão da licitação, né? A lei de licitações. Então, ele fala pra gente o seguinte: a lei de licitações estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras e serviços, inclusive os de publicidade, compras, alienação e locação, tá? Então, serviços de publicidade não são isentos de fazer licitação, ok? No âmbito dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, ou seja, do medo, né? Então, a gente sabe que o medo tem obrigação de licitar. Não guarda pertinência com questões envolvendo concursos públicos, tá? Concurso público não tem nada a ver com a licitação. A única coisa é, às vezes, a banca que vai fazer o concurso é escolhida por meio de uma licitação. Por que eu tô falando isso? Porque existe uma modalidade chamada concurso. E essa modalidade chamada concurso não tem nada a ver com concurso público, tá? Que você vai prestar aí de alguma maneira, ok? Outro ponto importante, isso aqui já caiu bastante em prova. Não pode pagar débitos tributários através da dação em pagamento de materiais para a administração. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando o seguinte: eu devo para a administração aí tributos. Supor, eu sou uma empresa e eu devo para a administração tributos, beleza? E aí, para pagar esses tributos, eu me proponho a dar produtos para a administração, como se fosse uma permuta, alguma coisa assim. Opa, o STJ já falou, não pode, tá? Por quê? Porque isso fere a questão da licitação, de procurar a proposta mais vantajosa.
Isso é como se a gente estivesse escolhendo por aquele quem está devendo e não pela proposta mais vantajosa. Fez sentido para você? Beleza, legal. Vamos avançar então. Então é importante esses dois posicionamentos aí, né? Outros pontos que caem bastante em prova aí nas alternativas são algumas, literalmente é a letra da lei, tá? Que fala o seguinte: a superveniente homologação ou adjudicação do objeto licitado. Gente, adjudicar, homologar, significa definir, linkar o objeto ao ganhador, tá? É quando eu pego pro ganhador e falo assim, ó, é teu problema, agora resolve. Isso, o fato de eu homologar a licitação, de eu adjudicar, ou seja, vincular o ganhador àquela situação, não implica a perda de um interesse processual na ação em que se alega de alguma forma alguma nulidade no processo. Ou seja, só porque eu falei que eu homologuei, que eu já adjudiquei o objeto, não significa que eu não possa questionar essa licitação, ou seja, nulidades, né, no procedimento. No judiciário, por exemplo, virar e falar, ó, tudo bem, chegou até aí, já até passou pro cara, pro ganhador, a licitação, mas teve coisa errada. Então, eu posso sim questionar, mesmo que a licitação já tenha sido finalizada. Então, eu posso discutir judicialmente qualquer nulidade que aconteceu durante o procedimento. Não importa, tá? Então, finalizou, então não posso discutir mais? Não, posso. Se eu visualizei que teve uma ilegalidade, uma nulidade, eu posso ir lá e questionar isso, né? Inclusive, segundo o artigo 22, lá no inciso 27 da Constituição, fala o seguinte, que é interessante também, que é uma competência privativa da União a edição de normas gerais sobre o procedimento de licitação. Ou seja, essa regra geral, essa lei de licitações, quem editou foi a União, porque ela traz as regras gerais. Os outros entes, ou seja, os municípios, os estados e o DF, eles podem editar normas específicas complementares aplicáveis ao seu território. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Isso aqui é muito importante, porque já teve casos de estados quererem mexer em questões de licitação e o que eles definiram afetar a norma geral. E não pode. Por quê? A norma geral ela existe para ser cumprida. Eu somente vou complementar. Se eu editar como um estado ou um município, por exemplo, uma lei que rege alguma coisa de licitação, que vá de encontro à regra geral, não posso, tá? Não posso fazer isso. É só uma questão complementar. Não posso trazer, diminuir ou aumentar alguma coisa da lei de licitação. Eu apenas vou complementar qualquer coisa que tenha ficado vaga de alguma maneira, tá? E nós falamos que a lei de licitação, ela é uma lei híbrida. Você que já estudou aí outras leis e tudo mais, vai se lembrar o que é uma norma híbrida. É aquela em que no texto legal, no texto da lei, eu tenho tanto normas materiais como normas processuais. Ou seja, eu trato de informações sobre a licitação, como, por exemplo, princípios. Mas eu também tenho normas processuais, ou seja, eu falo como vai ser feito. Então, além de trazer os conceitos, ideias, a matéria, eu também trago as regras processuais. Por isso que é uma norma considerada híbrida. Informação interessante aí, que pode vir numa alternativazinha aí para você, tá? Então, cuidado. Híbrida, porque trata tanto de questões materiais como também de questões processuais na mesma lei. Vou te dar um outro exemplo para você comparar. Sabe que lei que também é híbrida, que também tem essa mesma característica? A Lei Maria da Penha. Ela trata da matéria em si, da proteção da mulher, mas ela também tem algumas regras que falam como que vai ser o processo nos casos aplicados a ela, entendeu? Esse que é o ponto, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de trazer penal para vocês, essas coisas, porque eu sei que vocês gostam mais. Ai, ai, Deus. Vamos lá. Continuando, então. Avançando aqui um pouco, vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Importante a gente relembrar os princípios, tá? Vão ser observados, gente, olha o tanto de princípio que tem aqui. E é óbvio que tem princípios aqui que você já estudou, porque olha só o que ele fala. Serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja,
o LIMP, que você estudou na base do direito administrativo, que está lá no caput do artigo 37 da Constituição, né? Por isso que eu falo que estudar, gente, não dá para você pular direto para a lei de licitação. Você tem que estudar o básico primeiro, tá? Então, tá, o LIMP, perfeito. Além deles, eu também tenho do interesse público, que eu acho até redundante, porque vocês vão lembrar que o interesse público, ele tá dentro da impessoalidade aí também. Probidade administrativa, que também tá dentro já da moralidade, mas eles acharam por bem trazer. E igualdade, que também tá dentro ali da impessoalidade. Agora, planejamento, eu grifei, não foi à toa. Princípio da transparência, também é uma subdivisão da publicidade, da eficácia, que também está dentro da eficiência, da segregação das funções, isso aqui é interessante também, tá? Da motivação, lembre-se, a regra é que os atos devem ser motivados, ok? Da vinculação ao edital, ou seja, o edital é a lei do concurso. Tudo que eu for fazer, eu tenho que levar em consideração o que o edital fala. Ele que manda, tá? E também com relação ao julgamento objetivo, ou seja, o edital traz regras objetivas. Eu não posso subjetivar essas regras que já estão lá, tá? Da segurança jurídica, porque traz para nós, para a sociedade, a sensação de que a administração ela está realmente buscando algo mais vantajoso para a gente. Então, nos traz uma certa segurança jurídica. Razoabilidade, né? Razoáveis nas suas ações. O princípio da competitividade, gente, competição. Licitação é competir, tá? Vai ter gente querendo fazer aquilo, prestando aquele serviço, entregando aquele produto e vai ter competição, né? O princípio da proporcionalidade que complementa a razoabilidade, né? Então, os fins não justificam os meios, eu tenho que utilizar os meios necessários para conseguir chegar aonde eu quero. Da celeridade, ou seja, gente, mesmo que pareça que demora, a licitação é um processo que é para ser rápido, celere. Tudo que eu puder fazer para ser mais rápido possível, eu vou fazer. Da economicidade, ou seja, além de rápido, esse processo ele tem que ser o mais barato possível. E também do desenvolvimento nacional sustentável. Então, olha esses 3 princípios que eu grifei. Planejamento. Por que que o princípio do planejamento é interessante, prof? Porque, gente, licitar não é algo que você faz pensando só no hoje. Você, às vezes, vai fazer uma licitação hoje que ela vai ficar vigente durante 10 anos. Então, eu tenho que me planejar. Eu vou contratar hoje já pensando em como isso vai ser aplicado daqui 10 anos. Então, é necessário um ótimo planejamento para você licitar. Por isso que esse princípio, ele é muito importante. E a ideia por trás dele é exatamente essa. Eu não licito pensando no agora, eu licito pensando no amanhã. Eu não sei se vai ser uma licitação curta, se vai ser uma coisa que vai durar muitos anos. A gente tem contratos aí que é de 30 anos. Olha que loucura, né? Então, eu tenho que me planejar e pensar no amanhã. Outro que eu coloquei aqui, segregação das funções, que eu não tinha grifado, mas passei a canetinha embaixo. Segregação das funções é algo novo dessa lei de licitação. Eu acho engraçado chamar a lei de nova lei de licitações, porque já tem tanto tempo que ela foi, já passou, né, gente, a sua edição. Mas numa perspectiva legal, essa lei ela ainda é muito nova, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a Constituição, que é de 88, lógico que é uma lei aí nova ainda, 4, 5 anos. Então, né, dá pra gente falar que ainda é uma lei nova. E a segregação das funções é uma situação que foi apresentada nessa nova lei. O que significa? Eu tenho uma pessoa responsável por cada função. Eu dividi, eu tirei da mão de uma pessoa só o poder de realizar várias coisas, certo? Então, eu tirei da mão dessa pessoa e eu entreguei isso para pessoas diferentes. Sabe para quê? Para evitar de fraude de licitação, que a gente sabe que acontece, para dar eficiência no processo, porque sempre vai ter alguém que vai cuidar do processo do outro. Então, eu fiz uma etapa, passa para o próximo vai fazer, ele vai fazer olhando o que eu fiz. Então, é mais fácil identificar onde o erro aconteceu, quem errou, entendeu? Então, essa segregação de funções é muito interessante e é bastante cobrada em prova.
E o outro é a questão do desenvolvimento nacional sustentável. Quando eu falo de desenvolvimento nacional sustentável, meus amores, eu não estou falando só de preservação da natureza, não, tá? Eu estou falando também de uma questão de economia, tá? Eu estou dizendo que o país ele consegue ser autossuficiente, principalmente aqui nesse caso com relação às suas contratações. Então eu não estou falando somente de uma questão, porque a gente fala de sustentabilidade, às vezes a gente pensa só numa questão de ecológica e tal. Não, sustentabilidade é a possibilidade que a gente tem da nossa nação, de nós sabermos que a nossa nação daqui 40, 50, 80 anos vai conseguir ainda estar sustentável, autossustentável, tá? Pensa em você. Fala assim, daqui 20 anos eu quero ainda estar autossustentável, não quero estar falido, não quero estar ruim. Então, tudo que eu fizer, eu vou fazer durante a minha vida voltado para esta característica, desenvolvimento nacional sustentável. Legal? Princípios aí, então, devidamente revisados os pontos mais importantes. E agora, Maria José, nós vamos falar aí de uma coisinha. As modalidades de licitação, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, meus amigos, tá? Não é. Lembrar que modalidade e critério são coisas diferentes. Modalidade é as espécies. Critérios é as regras que eu vou utilizar dentro dessas modalidades, belezinha? Então, quais são as modalidades que a gente tem na nova lei de licitação? A gente tem o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, que é a novidade legislativa. Certo? Então, beleza. Tenho essas novidades aí. Na atual lei de licitações, nós não temos mais convite e não temos mais tomada de preços. Cuidado, a FGV já colocou isso, que na atual lei de licitações não foi revogada, não foi retirada a modalidade de convite. Foi. Então, nós temos quantas modalidades de licitação, gente? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Ou seja, eu tenho 5 modalidades. E aí, você vai falar para mim assim, eu tenho muita dificuldade em entender quando eu vou usar o pregão, quando eu vou usar a concorrência. E aí que eu vou te dar o pulo do gato, tá? Por quê? Porque é muito fácil, gente. Parece difícil, mas não é. Esquece, primeira coisa, esquece a contratação direta. Esquece as questões de inexigibilidade, esquece as exceções. Aqui nós vamos falar primeiro das regras. Se tu aprende a regra, tira essas coisas da sua cabeça. Tira da sua cabeça. Se você aprende a regra, você vai conseguir entender cada modalidade sem ter problema nenhum. E aí, se a banca trazer para você uma situação e te perguntar qual modalidade de licitação seria utilizada, tu não vai ter dificuldade de visualizar. Por quê? Porque você não está pensando nas exceções, não. Você está pensando nas regras que existem aqui. Legal? Então, vamos lá que a prof vai ajudar você. Então, nós temos aí as 5 modalidades. Vamos falar sobre cada uma delas. E a primeira é o pregão. Gente, modalidade pregão é aquela utilizada sempre, olha essa palavra aqui, sempre, 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 que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser definidos objetivamente por meio de especificações usuais de mercado. O que eu estou dizendo aqui? Que eu quero, por exemplo, eu vou usar o leilão para comprar copo descartável. Porque é uma descrição usual de mercado. Eu quero copos descartáveis de 300 ml. Ponto. Eu consegui especificar o que eu quero. Então, eu vou fazer qual modalidade? Pregão. Então, tudo que eu posso especificar com essas questões mais práticas, assim, que são usuais de mercado, eu não preciso fazer por outra modalidade. Pode ser pelo pregão, porque a gente tem, inclusive, o pregão eletrônico, tá? Que, então, admite aí essa questão de pregão eletrônico, que é muito comum, inclusive a administração usa muito, é muito raro acontecer um pregão que não seja eletrônico, tá? A maioria é. Eu lembro até hoje que a primeira vez que eu participei de um leilão, de um pregão eletrônico, gente, eu era secretária de uma
secretária da empresa que eu trabalhava como modelo na época, né? Porque a prof já teve suas... Eu já tive uma vida, né? Antes de ser professora e ser policial. E aí, nessa empresa que eu trabalhava como modelo, eu também trabalhei uma época como secretária. E a gente fazia também licitações, porque sabe aquela empresa que faz de tudo que você imaginar? E eu lembro até hoje, quando a primeira vez que eu fiz um pregão eletrônico representando a empresa, que era para. O produto eram cortinas. E aí, tipo, eles especificaram: olha, a gente quer uma cortina assim, assim, assado, de tanta metragem, tal tecido, tal produto, ponto. E aí, no pregão eletrônico, você vai lá e coloca o valor, tipo assim, que você vai cobrar para poder entregar esse produto, entende? Então, tem possibilidade de ser eletrônico e esses lances podem ser verbais, mas também podem ser lances escritos ali, ser cadastro e tal, bem legal. A ideia aqui do pregão é negociação de preço, tá? Porque, como o objeto é um objeto muito simples, muito usual de mercado, a questão da técnica dele tão importante assim, entende? O que importa mais aqui é a questão de negociar preços. Então, quem vai ganhar? Igual, por exemplo, nessa questão da cortina. A pessoa que cobrou mais barato, por exemplo, tá? Aí, quando eu falo então que o negócio é grana, o que importa para a administração, nesse caso do pregão, é economizar, eu vou ter dois critérios de julgamento. Quais são esses dois critérios de julgamento? Ou o menor preço, ou seja, a pessoa ela cobrou o menor valor, ou o maior desconto, que aí é quando a administração vira e fala assim: olha, o máximo que eu vou pagar é 10 mil. E aí você vai lá e dá um desconto. Você vira e fala assim: não, então eu dou um desconto de R$ 1.000 aqui. Quem der o maior desconto leva. Então pode ser um ou outro. Como que eu vou saber esse critério? Vai estar no edital do pregão, gente. Tá? Vai estar lá falando qual é esse critério. Então, quando eu falar de grana, lembra, ou é quem vai cobrar mais barato, ou quem vai dar mais desconto para a administração. Então, você viu como o pregão ele é simples? É para essas coisas simples. E aí vem uma observação importante. Olha o que eu estou falando, são para coisas simples. Ou seja, eu não posso usar para obras em geral e serviços de engenharia, serviços técnicos especializados. Gente, obras em geral, serviços técnicos de engenharia, né? Serviços técnicos que são um pouco mais especializados. Por quê? Porque aí aqui eu não posso levar em consideração só o valor que está sendo cobrado. Eu preciso levar em consideração, nesse caso aqui, técnica. Então não dá para fazer pelo pregão. Porém, tá? Tem uma observação. Pode ser utilizado para serviços comuns de engenharia. Olha o que ele falou: obras em geral, serviços de engenharia. E eu sei que eu tenho serviços especiais de engenharia e serviços comuns de engenharia. E aí ele está falando assim, ó: a regra é que para serviços de engenharia eu não uso pregão. Mas eu posso utilizar o pregão se for serviço comum, uma manutençãozinha comum ali de engenharia, entendeu? Legal? Então, cuidado com essa exceção. Sacou para que serve o pregão? Esquece qualquer coisa. Pregão, importante, coisa simples, coisa comum. Falou de objeto simples e tal, pregão. O que vale é o preço. Então, se eu tô falando de preço, ou é quem cobra menos ou quem dá mais desconto. Bacana? Show. Vamos avançar. E aí eu também tenho o critério de julgamento, a modalidade concorrência. E essa aqui, gente, essa aqui eu chamo de mãe de todos, tá? Ela é a mãe de todos. A concorrência, ela vai acontecer para bens e serviços especiais, para obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Ou seja, quando eu não puder fazer pregão, eu vou fazer o quê? Concorrência. Ou seja, se não dá para encaixar no pregão, gente, eu vou fazer concorrência. Ponto. Ponto. A concorrência é a maior, é a que mais é utilizada, ela é a mais comum. Exatamente porque ou faz pregão, se não cabe no pregão, é concorrência. Só que lembra da exceção, que os serviços comuns de engenharia
Pode ser por meio do pregão, mas pode, não deve. Então, assim, pode ser que seja utilizado o pregão, tá? Mas, em geral, não pode para bens e serviços especiais, obras e serviços especiais e obras e serviços comuns. Como eu estou falando aqui de bens, serviços, obras, engenharia, é óbvio, gente, que eu não vou poder levar em consideração só o preço. Aqui, eu preciso levar em consideração a qualidade do negócio que está sendo entregue. Então, quais critérios que eu vou fazer, eu vou utilizar aí de julgamento, que vai estar no edital? Pode estar constando lá o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, a técnica e preço, o maior retorno econômico ou o maior desconto. O edital vai trazer isso aqui, tá? O edital é que vai falar para você como que tá e tal, bababá. E por isso que a gente fala que é uma modalidade que abrange a maioria das situações. Na dúvida, gente, sério, dica de prova. Dica de prova. Se você não conseguir identificar as outras situações, porque igual eu tô te falando, cada uma é para uma situação específica. Pregão, coisa comum, lembra do copo plástico. Coisas usuais de mercado, pregão. As outras modalidades, eu vou falar para vocês, vocês vão ver que são para coisas específicas também. Então, se não for essas coisas específicas, é o quê? Concorrência. Mete concorrência lá. A não ser. Eita, conceito. A não ser, gente, que você, né, saiba que é aquela em específico. Entendeu? Então, a gente vai ver que a concorrência ela é a mãe de todos, é a que abraça o mundo com as pernas, é a maior. É a que mais pega coisa, é a que mais faz, é por meio de concorrência. Exatamente pelas características dela. Beleza? Que pode ser coisa comum ou especial. Então, não deu no pregão? Opa, vamos para concorrência. Entendeu? Legal? Show de bola. Vamos avançar então. Agora a gente vai falar. Vou abrir o slide aqui porque fica menos sobrecarregada a gravação e aí trava menos, tá? Nós vamos falar do concurso. Lembrando que concurso nada tem a ver com concurso público, gente. A gente falou lá no início da aula, tá? O concurso, olha para que ele serve. Ele é utilizado especificamente para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. Ponto. Ponto. Se não for trabalho técnico, científico ou artístico, eu não vou usar concurso. O concurso é só para isso. Então, você está entendendo por que se eu entendo as outras, eu consigo fazer por exclusão? Falou de trabalho técnico, científico, artístico? Concurso. As pessoas vão concorrer para ver qual que é o melhor trabalho, o melhor artista. Nessa perspectiva, então, qual que vai ser o critério? O critério aqui é dinheiro? Não. O critério aqui é melhor técnica ou conteúdo artístico. Aqui o que vai importar é o que está sendo entregue, tá? Não há que se falar em menor preço ou desconto. Por quê? Porque eu não estou levando em consideração quanto vai gastar. Até porque o concurso já vai vir no edital definindo o vencedor o que ele vai ganhar. Então, vamos supor que no edital falou assim, que o ganhador vai ganhar 30 mil. Esse é o valor que a administração vai pagar. Ponto. O que ela vai levar em consideração para definir nesse concurso é a técnica e o conteúdo, né? Aí, conforme está lá no artigo 30, o que vai ser avaliado ali no concurso nessas questões do meu trabalho técnico, científico e artístico? Eu vou levar em consideração a qualificação exigida dos participantes, diretrizes e formas de apresentação do trabalho, tudo isso disposto no edital. E também as condições de realização que vai ser feito e o prêmio ou remuneração que vai ser concedida para o vencedor, tá? Vou dar um exemplo aqui de concurso. Por exemplo, lembra de quando a gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil? Que aí a gente precisou escolher um bichinho lá? A dislexia, não vou lembrar, tá? Mascote. Lembrei. Um mascote. Teve o concurso para escolha do mascote. Várias pessoas participaram, cada um apresentou um modelo e foi a pessoa, um ganhador. E esse ganhador recebeu um valor ali, porque o mascote dele foi o escolhido. Foi um concurso, sacou? Para escolher um trabalho artístico. Legal, né?
É um exemplo aqui que a gente tem. Isso acontece muito quando vai fazer, por exemplo, às vezes uma obra numa praça, alguma coisa assim, querem colocar um monumento e tal, bababá. Concurso. Bacana? E também trabalho técnico ou científico, aconteceu muitos concursos dessa área durante a pandemia, porque a gente estava buscando e incentivando pessoas que dessem solução para o Covid. Então, o trabalho científico estava tendo muitos concursos para que as pessoas que trabalham nessa área técnica científica apresentassem soluções e pudessem incentivar de achar uma solução e, enfim, tá? Então, concurso. Falou de técnico, turístico, científico. Concurso. E pregão? Pregão é coisas usuais de mercado. E concorrência? Concorrência, quando não cabe pregão, é a mãe de todos que abraça o máximo das coisas, não é? Tá vendo como é fácil? Não é tão bagunçado assim? Beleza, vamos avançar. Perdi o meu. Achei. Aqui. Leilão. Agora a modalidade leilão. Gente, alienação de bens imóveis ou de bens móveis. Isso aqui é muito importante. Imóvel ou móvel que estejam em situação de inservíveis para a administração, ou seja, não quer dizer que ele está estragado, quer dizer que ele não serve mais para a administração. Ou que eles tenham sido legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Gente, leilão. Lembra o seguinte. Ai, gente, minha quinta série. Lembra do leilão? Você fica dizendo, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? O leilão é isso, tá? A pessoa que querer pagar mais é quem vai ganhar o leilão. Então, por exemplo, carros que a administração comprou para utilizar. E aí, depois de um tempo, aquele carro já não serve para a administração mais, porque ele está ficando velho, começa a ter muito gasto de manutenção. Mas a administração vai jogar eles fora? Não, vai leiloar, porque são inservíveis. Então, eles vão pegar esses bens móveis, porque é um automóvel, vai declarar que eles não estão inservíveis e vai poder fazer aí o leilão deles. Legal? Isso também acontece com imóveis. Bacana? Então, posso ter aí essa alienação. E o que é alienação, gente? A alienação é a transferência do direito de propriedade de algum bem, tá? Então, por exemplo, a administração pode vender um prédio público? Pode. Se esse prédio não estiver sendo utilizado e ele já tiver sido declarado aí que ele está inservível, que ele não vai ser utilizado mais. Aí a administração pode vender para pegar o dinheiro. Para que vai deixar um imóvel lá parado, por exemplo? Sacou? Então, regra, por meio de leilão. E esses bens legalmente apreendidos? Sabe, vocês já devem ter visto isso, gente. Receita Federal apreende um monte de produto que entrou no país de forma irregular. E aí, de vez em quando, ela faz os leilões dos lotes desses produtos e tal. Para quem vende, por exemplo, aparelho eletrônico, essas coisas, muita gente compra esses lotes para poder vender, porque compra por um valor barato. Porque esses bens, eles foram legalmente apreendidos. E para a administração não destruir, eu vim falar assim, pô, vamos leiloar, que a gente pega esse dinheiro e investe na administração, entendeu? Então, para que serve o leilão? Bens móveis ou imóveis que não servem mais para a administração usar, que para eles não tá legal, ou então que foram legalmente apreendidos. E o que é a alienação? É essa transferência de propriedade de determinado bem, tá? Pode acontecer por meio de venda, permuta e até mesmo doação, ok? Nessa modalidade aqui do pregão, ela tem uma característica um pouco diferente das fases. Por quê? Ela não tem uma fase de habilitação. Sabe por que não tem fase de habilitação? Porque não me importa quem vai ganhar. O que me importa é a pessoa deu o maior lance aqui, ela ganhou, leva o produto, eu levo o carro, levo o prédio, eu não tô nem aí, eu quero saber do dinheiro. Já nas outras modalidades, a habilitação importa, como por exemplo na concorrência. O que é essa habilitação? É quando eu vou ver se aquela empresa, aquela pessoa tem condições de arcar com o objeto que eu quero. Aqui não importa. Se o cara vai comprar um carro e depois vai botar fogo nesse carro, que era o problema é do cara. Para mim, não me importa. O que importa é se ele vai pagar. Leiloou. Ele deu o maior lance. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais.
Ganhou, meu amor, o que ele vai fazer depois não me importa, tá? Então, o que importa é pagou o valor, acabou. Então, como que vai ser a lógica aqui dessas fases, diferente das outras, que ela é um pouco mais simples? Eu vou ter primeiro a fase dos lances, né? A pessoa entra lá no leilão, dá um lance, ela se cadastra, dá um lance. Depois dos lances, eu tenho a fase de recurso, porque tudo na administração pode ter recursos, lembre-se disso, né? Aí eu tenho o pagamento, a pessoa que ganhou vai pagar, e aí eu vou homologar o leilão. Beleza, eu entrego, por exemplo, pego um carro e entrego para a pessoa, homologuei, beleza. Leilão é muito simples, tá? E isso aqui, qual que é a ideia de um leilão? É angariar dinheiro para administração de bens que dá para usar mais, tá? Legal? Importante para você entender leilão, qual aula você vai ter que ter dominado? Bens públicos. Você já vai ter que ter visto a aulinha de bens públicos, ok? Porque facilita muito você entender essas modalidades de leilão e depois a gente vai falar de uma questão de contratação direta de bens imóveis, tá. Então é importante você entender como que funcionam os bens públicos, certo? Então, modalidade de leilão. E aqui, a nossa outra modalidade, vou aumentar aqui para você, o diálogo competitivo. Tá lá no artigo 6º, o artigo 6º que traz diversos conceitos. Aí é um dos artigos que eu falo assim, gente, tô sentado, não tô fazendo nada. Cheguei meia hora antes da prova, sentei lá no corredor no chão para relaxar um pouco, enfim, tô com o celular. Vou abrir e vou ler o artigo 6º da Lei de Licitação, porque tem vários conceitos lá que podem me ajudar. E um desses conceitos é o diálogo competitivo, que é uma modalidade de licitação para contratação, olha só, de obras, serviços, compras, bem geral, em que a administração pública realiza diálogo com os licitantes, que vão ser previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas, essa palavra é muito importante, capaz de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta ao final, após o encerramento do diálogo. Aí, o Carvalho Filho trouxe um conceito de diálogo competitivo que eu vou ler aqui com vocês também e depois eu vou reexplicar. Olha só. A administração definirá os critérios de pré-seleção dos licitantes e vai iniciar com esses caras aqui uma conversa com essas pessoas em busca de uma solução. Esse diálogo ele vai perdurar até que se encontre uma solução adequada. Encontrou a solução? Se eu encontrei a solução, o que eu encontrei da licitação? O objeto. O objeto da minha licitação. E aí que vai ser feito, então, as propostas. Aí que vai se iniciar a competição. Vou falar aqui, vou voltar para mim. Olha só, gente. O que acontece? A administração, ela precisa de uma coisa. Ela precisa da solução para um problema. Só que ela sequer sabe qual é a solução que ela precisa. Quando ela sabe, ela abre um edital com o objeto definido e vai resolver. Só que nesse caso é uma situação tão incomum que não existe um objeto definido. E aí, ela não sabe nem o que ela quer contratar. Ela não sabe o que ela quer contratar. E aí, por ela não saber o que ela quer contratar, o que ela faz? Ela pega e chama pessoas que são dessas áreas, da área, porque minimamente a área ela sabe, né? Ela chama as pessoas que são dessa área aí e conversa, pré-seleciona algumas pessoas que são qualificadas, que né, tem grande nome, renome, às vezes, nessa área e tal, por exemplo, tecnologia, isso acontece muito. E aí senta e começa a fase do diálogo. Ou seja, o diálogo competitivo tem dois momentos. Primeiro a gente dialoga, conversa. Depois a gente compete. Por quê? Primeiro eu vou conversar com essas pessoas pré-selecionadas para que a gente junto aqui, né, conversa, opa, chegamos a uma solução. Essa solução é isso que eu, administração, preciso. Ou seja, esse é o objeto da minha licitação. Agora, pessoal que conversou comigo, vocês podem dar a proposta de vocês. Aí abre-se para o segundo momento, que é o momento das propostas. Aí lá no artigo 32,
eles falam o seguinte, que a modalidade de diálogo competitivo, ela vai ser restrita a alguns tipos de contratação. Ou seja, em que a administração vise contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovações tecnológicas ou técnicas. Olha, o exemplo que eu dei foi isso. Gente, inovação tecnológica. A administração às vezes nem sabe o que ela quer. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem que seja possível adaptar soluções que já são disponíveis no mercado. O que isso aqui significa? Significa que se eu posso pegar uma coisa que já existe e adaptar para solucionar, não é diálogo competitivo. Vai ser comum. Por quê? A não ser que não tenha como adaptar alguma solução que já exista no mercado. Tá? Então tem que ser uma coisa assim, gente, não tem nem como eu pegar aquilo ali e transformar isso numa solução que eu posso. Não dá. Tem que ser outra coisa. O que é essa? Não sei, gente. Me ajuda a encontrar. É isso que a administração está fazendo, tá? E aí, situações de impossibilidade de especificar especificações técnicas que vão ser definidas com precisão suficiente pela administração. Ou seja, a administração ela não consegue definir de forma objetiva, porque lembra que o edital ele tem que ser objetivo? Ele tem que falar exatamente o objeto que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Se a administração não sabe fazer isso, definir com precisão, não vai ter jeito de licitar, tá? Então, esse é o ponto. E a outra situação é quando se verificar a necessidade de definir e identificar meios e alternativas que possam satisfazer as necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: soluções técnicas adequadas, requisitos técnicos aptos a concretizar uma solução e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Gente, sabe como que eles gostam de cobrar isso em prova? Eles vão colocar assim, que a modalidade do diálogo competitivo é aquela que visa contratar um objeto que envolva condições de inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de adaptação, e que verifica a necessidade de definir ou identificar meios e alternativas. Eles pegam esse artigo 32, transformam num conceito e colocam ali para você. Então, se a questão vier falando assim, que a administração não sabe, ela está buscando uma nova solução para algo que ela não sabe. Vai na fé, diálogo competitivo. Vai na fé, tá? É o diálogo competitivo que a gente vai ter aqui. Legal? Bacana? Então, você vê que é tranquilo, tá? Nada demais, nada de tão difícil assim, ok? Agora, peraí, antes então, só pra gente lembrar aqui, pra gente voltar, antes da gente ir aqui para a contratação direta, que é as exceções, vamos lembrar a questão das regras. Olha só, eu falei do pregão. Pregão serve para quê? Para contratar produtos, serviços, coisas que sejam usuais de mercado. Lembra? Copo descartável de 300 ml. Preciso comprar isso. Eu faço por meio de um pregão. Por quê? Porque é usual de mercado, é fácil, não tem nada demais. Ok. Posso ter serviços e obras de engenharia pelo pregão? Não. Lembra? Não posso. Mas e se for serviço comum de engenharia? Aí pode, porque é uma exceção. Beleza, pregão então, coisa comum. Aí a concorrência. A concorrência é a mãe de todos, é a que abraça a maioria das coisas. Por quê? Ela vai tratar de bens e serviços comuns, ela vai tratar de bens e serviços comuns e especiais de engenharia. Legal? Ou seja, a maioria das coisas vai ser feito por meio de concorrência. A concorrência vai acontecer quando eu não puder fazer pregão. Ponto. Depois eu falei com vocês de quê? Concurso. Concurso, lembra? Eu estou concorrendo que o meu desenho é o mais bonito. Eu estou concorrendo para a bandeira da cidade. Abriu um concurso ali e tal. E aí o município falou, olha, quem ganhar esse concurso aqui vai ganhar um prêmio de 10 mil e, enfim, vai trazer quais os critérios. Tem critério de dinheiro? Não, porque a administração já definiu quanto que ela vai pagar. O que importa aqui, melhor técnica, o melhor trabalho artístico. É isso que vai ser avaliado. Então, concurso, coisa artística, técnica, científica, né? Que a administração fala, olha, eu quero algo
e a pessoa mais foda com relação a isso e tal vai ganhar tantos lá. Você participa desse concurso. Legal? Pensa que é um concurso tipo de Miss Brasil, algo assim. É tipo isso, entendeu? Mais ou menos essa ideia por trás. Então, nós falamos aí do pregão, da concorrência, do concurso, certo? Qual que é o outro? Leilão. Leilão é quando eu tenho uma coisa que eu não quero mais, eu quero passar para frente a propriedade, alienar, para eu ganhar um dinheiro. Então, quando falar de leilão, eu estou falando de bens móveis ou imóveis que sejam inservíveis para a administração, ou seja, não é que está estragado, é porque a administração não usa mais de alguma maneira, por alguma razão, não serve, às vezes não tem tanta qualidade para a administração. Ou aqueles que foram legalmente apreendidos. Aí no leilão, lembra da palhaçada. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Significa que no leilão, o critério que importa é o quê? A grana. Por quê? Ou a pessoa vai oferecer o maior valor, ou a administração vai falar um valor e ela vai dar o menor desconto. Sacou? Aqui no leilão, o que importa é o denaro, o dinheiro. Igual lá no pregão. O geral é dinheiro, é o valor que importa. Porque é tão usual, tão simples, eu não preciso ficar me preocupando com técnica, não sei o quê. Qual é a única modalidade de licitação que pode utilizar todos os critérios de julgamento ali? Concorrência. Porque concorrência é a mãe de todos, abraça tudo. Então, ela pode usar técnica, ela pode usar melhor desconto, técnica e preço, só preço, enfim. Legal? Show? E a nossa quinta, diálogo competitivo. Lembrar que o diálogo competitivo ele tem dois momentos, o momento do diálogo e o momento da competição. Momento do diálogo, eu nem sei o que eu quero, mas eu preciso. E aí eu chamo as pessoas que são daquela área e falo assim, vamos tentar achar uma solução? Opa, conversa, achamos a solução. Legal. Essa solução se tornou o objeto da minha licitação e aí a partir daquele momento eu posso dar as propostas. Aquelas pessoas que participaram do diálogo vão começar a competir aí, porque elas conseguiram definir o que é que a administração estava precisando de alguma maneira, né? Legal? Bacana? Agora então, vamos falar um pouquinho sobre a contratação direta, tá? Que não, a gente não vai muito longe não, tá? Mas já passou dos 40, né? Vou bater 1 hora de aula, certeza, falo pra caramba. Contratação direta. Gente, contratação direta significa dizer que eu não vou licitar. Significa, então, que a licitação, que é a regra, ela não vai acontecer. Ou seja, é uma exceção à obrigatoriedade de licitar. E aí, ela vai acontecer de duas maneiras. Ou por inexigibilidade. Sim, eu tô falando devagar, porque você vai ter que saber escrever, porque eu tenho dislexia, não consigo falar mais rápido que isso. Então, eu não posso exigir, ou por situações de dispensa. Quando eu falo situações de dispensa, eu vou ter as dispensadas e as dispensáveis. Nós vamos chegar lá, tá? Então, ou é inexigível ou situações de dispensa, aonde eu vou contratar diretamente. Eu não preciso fazer esse processo de concorrência, de competição. Legal? Aí, tem uma tese número 8 do STJ que eu trouxe aqui, que fala o seguinte: a contratação direta, quando não caracterizada uma situação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário. Olha que importante. Significa dizer, então, que é um dano in répcia. É uma lesão ao erário. Quem é o erário, gente? É o Estado. Então, se eu deixo de licitar, fazendo uma contratação direta para algo que eu devia licitar, isso gera de forma objetiva uma lesão para o Estado. Na medida em que o poder público perde a oportunidade de contratar a melhor proposta. Então, se eu deixei de licitar numa situação que eu devia, eu estou causando lesão para o Estado. Eu estou me lascando o Estado. Ok? Legal? Então, importante essa tese, por quê? Porque ela realmente reafirma a nossa ideia do que para que serve a licitação. Quais são as situações de inexigibilidade, prof? É um rol exemplificativo, ou seja, tem exemplo pra caramba, tá tudo lá no artigo 74, que você pode pegar e ler.
tá? Mas é muito inciso. Mas ele é exemplificativo, significa que ele nunca vai se esgotar. Ele só tenta te direcionar para a situação. O que acontece na inexigibilidade? Olha só, palavra aliás, o prefixo in e exigibilidade. Exigibilidade é exigir. Se é inexigibilidade, significa que eu não posso exigir. Ou seja, eu não posso exigir que se realize uma competição porque não dá, porque não é possível. As situações, então, são muitas, mas qual é a ideia? Qual que é o pulo do gato que a prof está dando para você aqui, para você saber na hora da prova? Para pensar o seguinte, tem como competir? Não. Então é inexigível. Não dá para eu competir. E cuidado. Por quê? Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu não vou competir por conta de marca de alguma coisa. Não, tá? É só uma questão de em razão das situações específicas. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 artistas, cantores, tá? Eu não tenho como comparar 2 cantores, porque cada um tem o seu valor e é impossível haver uma competição. Ah, professora, mas os 2 são duplas sertanejas. Por exemplo, já que eu tô em Goiânia, eu vou aproveitar. Inclusive, ontem, hoje, teve show, que Deus o livre, aqui em Goiânia. Não dá para comparar. Gente, não dá para comparar. Não dá, porque mesmo que você pode não gostar. Você pode achar que é loucura, mas tá na lei. Entendeu? Então, sempre pense o seguinte, se na situação que narrou na prova, você olha para aquela situação e fala, gente, nessa situação não tinha como competir. Não tinha como competir de alguma maneira, não tem como ter competição aqui. Inexigível. Não dá para eu exigir, para eu obrigar a administração de fazer uma licitação que não tem como competir. Ponto. Essas são as nossas questões de inexigibilidade, tá? Tá lá no artigo 74, lembra que é exemplificativo? Então, assim, dá para ler, prof? Dá para você ler. Mas se você for com essa linha crítica aqui para a prova, você vai ver que é bem tranquilo, tá bom? Aí, existem algumas situações que eu vou falar aqui com vocês, que são essas 3 aqui, que é exatamente esse ponto de inexigibilidade, que são as primeiras situações do artigo 74 que mais caem em prova. Fornecedor exclusivo, somente aquela pessoa tem. A administração ela deve demonstrar a inviabilidade de competir mediante um atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração e etc., ou qualquer outro documento que seja capaz de comprovar que aquele objeto é fornecido ou prestado por um produtor, empresa ou representante exclusivo. Só o cara tem, vedada a preferência por marca. Vou dar um exemplo aqui. Gente, o que eu preciso comprar computador. Eu não posso fazer uma inexigibilidade falando que eu quero um MacBook. Não posso. Contratar direto. Não posso. Por quê? Porque eu tô indo pela marca e não pela característica e não pela necessidade que eu tenho, legal? Então, fornecedor exclusivo é uma das situações que não dá para exigir. Contratação de profissionais no setor artístico, o exemplo que a prof acabou de dar. Gente, contratação de profissional do setor artístico, não dá para comparar. Você pode até falar, professor, mas é ruim, tá? É ruim, mas não dá para comparar, tá? Aí lembrando que essa partezinha inicial que ela é importante, ó. Pode ser feita por empresário exclusivo, ou seja, a pessoa física ou jurídica que tem um contrato, carta, declaração que ateste exclusivamente, permanentemente e contínua a representação no país ou no estado do profissional no setor artístico. Afastada a possibilidade de contratação por inexigibilidade em caso de meio empresário com representação ou evento específico. O que significa aqui? Que eu vou ter essa inexigibilidade, aí eu vou ter que contratar com o produtor direto ou com o próprio artista. Eu não posso, por exemplo, igual, eu tenho um evento de sertanejo, por exemplo. Tem um evento de show de sertanejo. Vou falar da Vila Mix aqui, já trabalhei, então. Então, vai ter o Vila Mix Festival em Goiânia. Aí, lá são vários cantores. Não dá
para fazer uma contratação, por exemplo, vamos supor que fosse, é uma questão particular, mas vamos supor que fosse um evento público. Não dá para eu contratar essas pessoas por meio do Vila Mix Festival. Tem que ser diretamente com o produtor exclusivo ou com o próprio artista em si, tá? Por quê? Porque senão isso ia dar brecha demais para não ficar contratando de forma direta aí por meio de uma pessoa. Aí todo mundo vira representante da dupla fulano. Aí faz a ponte, entendeu? Então não pode, tem que ter aí uma comprovação que ele é o representante único ou que só o cara tem e tal. Legal? Outra situação que nós temos aqui. Profissionais de notória especialização. O que a lei considera um profissional de notória especialização? É um profissional, uma empresa que tem um conceito no campo de especialidade decorrente de desempenho anterior, estudo, experiência, publicação, organização, aparelhamento, equipe, outros requisitos que permita inferir, ou seja, eu chego à conclusão que o trabalho é essencial e reconhecidamente adequado para a satisfação de objeto do contrato. Só aquele cara faz. O cara faz tão bem, ele é tão bom, a sua notória especialização é tão boa que não dá para competir. Então, inexigibilidade. E aí, nessa ideia aqui de profissionais, vem o STJ falando sobre a questão de contratação de advogados. Porque às vezes, em que pese a gente ter aí os procuradores e tal, os advogados públicos, né? Às vezes a administração ela precisa contratar advogados para responder, para ajudar ali, porque é muita demanda. E aí o STJ falou o seguinte, que a contratação de advogados pela administração pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada, obviamente, ele falou o óbvio, o STJ sempre falando o óbvio, né? Com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular e com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém essa notória especialização. Ou seja, eu tenho que comprovar que aquele advogado é o mais foda naquela área. É isso. O STJ falou o óbvio. E isso é para todo profissional. Qualquer outro profissional que seja coisa. Mas o STJ quis falar dos advogados porque estava dando muito problema com relação a isso. Entendeu? Então, essa mesma ideia que é aplicada aos advogados é o que você vai aplicar também para outros profissionais de notória especialização aí. O cara é foda. O cara é foda na área dele. Não tem como contratar outra pessoa. Bacana? Legal? Vamos avançar mais um pouquinho aqui, então. As situações de dispensa de licitação. Estão quase terminando, gente. Estão quase terminando. Lembra que eu falei que eu tenho as inexigíveis e as situações de dispensa. E na situação de dispensa, eu vou ter as licitações dispensáveis e as dispensadas, tá? Não há problema de competição aqui, mas sim o objeto é o que define. Aqui eu não vou virar e vou falar assim, nossa, não dá para competir. Dá. Só que em razão do objeto, a lei falou que pode dispensar. E aí, se a lei falou, tá lá no artigo 75, já não é um rol exemplificativo, é um rol taxativo. Ou seja, é só nas situações que realmente está escrito na lei. Então, tem que dar uma lidinha, tá? Mas a prof vai ajudar, porque a prof tem os pulos do gato, gente. Eu falo para vocês, vai dar certo. Situações dispensáveis. Quando a gente fala que é dispensável, significa que eu posso dispensar. Aí a administração vai avaliar se ela vai dispensar ou não. Isso significa dizer que se eu não quiser dispensar, eu posso fazer a licitação. Porque ela é dispensável. Eu vou avaliar, eu vou pensar. Nesse caso, será que eu dispenso ou eu faço? Só que, obviamente, dentro do rol taxativo. Entendeu? Então, essa situação aconteceu para a administração. Ela avalia. Vale a pena eu fazer a licitação ou eu vou dispensar? Ela é dispensável. É possível ser dispensável. Uma possibilidade. Aí, vou ler aqui com vocês, por exemplo, ó, contratação que envolva valores inferiores a R$ 119.812.
nos casos de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Esse inciso o povo ama colocar em prova, tá? Por quê? Porque é o primeiro e acho que é aquele que ele tem certeza que vocês leram. Mas lembra o seguinte, obras, serviço de engenharia ou manutenção de veículo, nesse valor aqui, ó, de quase 120 mil. Esse valor quebrado de 2 centavos, sabe-se lá Deus por quê, tá? Beleza. E aí, para contratação também, que envolva valores inferiores a 59.906,02, nos casos de outros serviços e compras. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, que tenha sido realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação aconteceu duas possibilidades, ou uma licitação deserta ou uma licitação fracassada. Agora eu vou voltar aqui. Primeiro pulo do gato. Falou de valor. Pode marcar que eu estou falando de uma licitação dispensável. É uma possibilidade de dispensa na característica dispensável. Vai na fé. Falou de valor, vai na fé, que é dispensável. Tá? Ok? Outra situação. Licitação deserta ou licitação fracassada. O que é uma licitação deserta? É aquela que não teve competidor. Sabe o deserto? A ideia de deserto não é que não tem nada, não tem nada. É isso. A ideia de deserto é isso. Não tem nada. Ponto. Não tem nada. Entendeu? E aí, nessa ideia de deserto, eu viro e falo assim, poxa, abri a licitação e não teve nenhum competidor. Só que aí dentro de um ano, abri, não deu certo, eu posso, dentro desse período de um ano, decidir, então, dispensar. Falar assim, não, eu vou contratar diretamente, então, já que eu não teve competição, eu não achei e tal. Mas lembra, dentro de um período de um ano. Se exceder o período de um ano que foi feito e não achou ninguém, licitação deserta, eu vou ter que tentar abrir um processo de licitação de novo. Porque qual que é a ideia? A ideia é que dali um ano pode ser que apareçam interessados. Aí eu abro o processo de novo. Legal? E a licitação fracassada, prof? Olha o que o nome diz. Ela fracassou. Eu tentei licitar. Eu tentei abrir o processo. Olha só, as propostas que foram apresentadas, elas consignaram preço superiores aos praticados de mercado. Elas são incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. São valores que não dá para você. A gente sabe que a empresa não vai conseguir cumprir com a licitação naquele valor que ela colocou. Ou seja, é uma licitação que teve competição, que teve pessoas interessadas, mas ela fracassou principalmente por conta das situações. Cobrou um valor alto demais, ou um valor baixo demais, ou as pessoas que quiseram competir não conseguiram ser habilitadas, até teve ali as propostas e tal, os LANs, enfim, mas no final foi olhar, nenhuma empresa estava habilitada o suficiente para cumprir os requisitos, fracassou. Dentro de um ano, eu posso fazer novamente, eu posso dispensar aí, é dispensável. Se passar de um ano, eu já tenho que tentar de novo. Gente, o conceito de licitação deserta, essa ideia, e licitação fracassada, você precisa ir para a prova sabendo. Mas não tem como errar. Deserto, não apareceu ninguém para competir. Fracassado, fracassou. Tinha até pessoas para competir. Mas o valor que a pessoa colocou era muito alto, que eles colocaram, ou era não dava para cumprir o contrato com aquilo que eles falou, ou então as pessoas que participaram da competição não conseguiram cumprir os requisitos necessários, e assim vai. Legal? Bacana. Vamos avançar mais um pouquinho. Vai dar certo. Já tô ficando cansada. Dispensada. Agora aqui, gente, eu não estou falando mais que eu posso dispensar. Aqui eu estou falando que eu sou obrigada a dispensar. Aqui a administração não tem opção de escolher. Ela vai dispensar. Ela não vai fazer licitação. Ela é dispensada. Só para lembrar, então, situações de dispensa podem ser dispensável ou dispensada.
ok? Cuidado para não confundir. São duas possibilidades. Dispensável, eu posso dispensar. Dispensada, não, meu querido, não posso. E aí, o pulo do gato, Quando o prof tem situações, porque é um inciso imenso também aqui. Imenso, imenso, imenso mesmo. Sabe qual que é a dica? Quando se tratar de bens móveis e imóveis, em se tratando de doação desses bens, permuta, venda ou alienação, bens móveis ou imóveis da administração, dispensada. Prof, vou voltar só para minha cara aqui até para vocês olharem. Mas tu não falou, criatura, que quando eu tenho um bem móvel ou imóvel, eu vou fazer leilão? Em algum momento aqui eu falei que o bem é inservível? Esse é o pulo do gato, gente. Lá, o bem é inservível, por isso eu vou leiloar. Ou o bem foi apreendido, por isso eu vou leiloar. Aqui não. Aqui eu só estou falando que são os bens da administração, que não estão afetados para nenhum uso. Não é que ele não serve mais, é só porque ele não está sendo utilizado. E aí a administração, para ela, pô, vou ficar gastando com isso. Então, cuidado para não confundir com o leilão, tá? Então, o leilão é quando eu falo de bens móveis ou imóveis inservíveis. Lembra dessa palavra? Porque aí eu tenho que licitar. Agora, quando eu estou falando de bens móveis ou imóveis que apenas não estão afetados, que eles até poderiam servir, mas não está sendo usado. E aí eu vou para a situação de licitação dispensada. A administração não vai fazer licitação, ela vai vender normal. Seja doação, permuta, venda e alienação. Lembra que alienar é trocar a propriedade, o direito da propriedade. Sacou o pulinho do gato? Então, se aparecer a sua prova falando que foi um bem e que a administração vendeu, calma. Primeira coisa que você vai olhar, esse bem era inservível? Esse bem foi apreendido? Teve declaração de desafetação ou afetação desse bem? Opa, é aí que você vai saber se vai ter que fazer licitação ou não. Sacou? Bacana? Viu que é fácil, gente? É fácil, não é tão ruim assim. Vamos avançar aqui um pouco, então. Aí, na verdade, aqui, deixa eu ver. Pontos importantes, só mais 3 slides rapidinho, que é com relação às penalidades, que eu quis trazer para vocês, de forma bem rápida, só para revisar mesmo, que a FGV anda querendo, ela anda botando um pouco essas penalidades e mudou com a nova lei, tá? Então, as penalidades mudaram com relação a 8666, agora, né, a lei do demônio agora não é mais, mudou um pouquinho. Então, quais são as penalidades que podem ser aplicadas na situação? Olha só, as penalidades aplicadas a licitantes e contratados. Peraí que eu tô bebendo água. Incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. O objetivo dessas penalidades é garantir a transparência, a moralidade, a eficiência nas contratações, ou seja, garantir que a gente está fazendo a coisa certa. Você me causou algum dano, licitante. Ué, você tem que ser penalizado de alguma maneira. Qual a primeira? A advertência. Obviamente, sanção mais leve, utilizada para infrações de menor gravidade. Multa. A multa pode ser aplicada para diversas infrações, como descumprimento de cláusulas contratuais ou irregularidades nos processos licitatórios. Isso aqui é muito comum. Descumprir uma cláusula do contrato, multa. Isso é normal no nosso dia a dia. Imagina para a administração se não ia ter no contrato, né? E o valor da multa, ela pode variar, dependendo da gravidade da infração. Então, dependendo da situação, no contrato vai estar falando também. E pode chegar até mesmo 30% do valor do contrato. Cuidado com essa porcentagem, tá? Porque porcentagem pode vir a bendita da banca e querer trocar a porcentagem. Até 30% do valor do contrato, tá? E aí, vai depender da gravidade e tudo mais. Isso tudo é o que vai definir qual é essa porcentagem da multa. E isso, gente, vai estar definido no contrato.
Essa situação do que vai ser descumprido, o que acontece, vai estar tudo no contrato, tá bom? Outra penalidade, impedimento de licitar e contratar com a administração. Essa sanção, ela vai impedir a participação do licitante ou do contratado em processos licitatórios e contratos com a administração por um determinado período que pode variar de acordo também com a gravidade da infração, tá? E significa dizer assim, ó, fulaninho, você pisou na bola, fez merda, então você não pode licitar e contratar com a administração mais por um certo período. Qual o período? Depende da gravidade aí, vai ser definido lá os prazos. E a declaração de inidoneidade é você falar que é uma sanção, é a mais severa de todas, tá? Porque eu tô dizendo que aquele licitante, aquele contratado, ele está impedido de participar de licitações e contratos com a administração pública por um prazo mínimo de 3 anos, podendo ser prorrogado por até mais 3 anos, tá? Então, por que essa aqui é a mais foda? Porque eu vou deixar claro que essa empresa não é idônea, ela está proibida de licitar com a administração toda, não é nem só com a que ela fez merda toda, ela tá, tipo assim, ela foi excluída, entendeu? Tá escrito na testa dela, sou inidôneo, não posso contratar. E no mínimo 3 anos, podendo ser prorrogado. E aí ela não vai poder contratar. Olha que pesado isso aqui. Para empresas que contratam muito com a administração, isso aqui acaba com a empresa. Por isso que ela é a mais foda, né? Então, o impedimento de contratar com a administração é um períodozinho mais curto ali. Agora, a declaração de ser inidônea, aí dá trabalho, aí fica complicado. E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui com vocês algumas outras informações importantes, outros pontos que eu quis trazer, 3 pontos ali para a gente ler juntinhos e terminar a nossa aulinha. A lei de licitação, ela vai estabelecer um sistema de sanção mais rigoroso e transparente do que a lei anterior. Por quê? Ela tem o objetivo de coibir irregularidades e garantir a legalidade das contratações públicas, que, infelizmente, com a legislação anterior, era uma aberração. Por isso que agora as sanções são mais rigorosas, as situações de quebra de infrações são mais rigorosas do que era antes. O objetivo, então, dessas sanções é garantir que as contratações públicas sejam realizadas de forma justa, transparente e eficaz, promovendo o quê? O interesse público. Então, vamos competir de forma justa, vamos ser transparentes no que está acontecendo, vamos ser eficaz, ou seja, gente, eu preciso de um resultado bom. Eu preciso ter um bom resultado final, né? Para alcançar o meu interesse público. E a aplicação das sanções, ela vai ser feita pela administração pública, e isso aqui é muito importante, mediante um processo administrativo, sendo garantido ao licitante ou ao contratado o direito de defesa. Ou seja, eu vou penalizar o cara, mas eu preciso de um processo administrativo. Porque aí eu vou falar o que aconteceu errado, por que eu tô te penalizando, e eu vou dar voz para essa pessoa se defender, né? Eu não posso simplesmente sair punindo, multando, fazendo isso sem ouvir o cara. Eu preciso ouvir a pessoa e ela pode alegar os fatos que podem sim comprovar que, na verdade, eu que achei que tinha acontecido alguma coisa, não aconteceu nada. Sacou? Legal. Você viu que não dói? Gente, licitação não dói, licitação não dói. Não tem nada de tão diferente assim, não, tá? Nada, absolutamente nada de tão grave assim que a gente ache que, meu Deus, e tal. Sim, é uma caneca de chopp, mas eu tô tomando chá. Só, né? Então, é isso, gente. Licitações, esses são os pontos mais importantes. Vocês vão ver, essa aulinha vai ajudar muito você que vai fazer prova. A FGV, ela tem brincado muito com esses pontos específicos. Eu não escolhi isso aqui à toa, tá? Fiz uma avaliação aí de mais de 1 ano de provas, de questões, para poder determinar esses pontos e trazer especificamente isso daqui para vocês. E eu tenho certeza que você vai arrasar na prova aí. E aí eu quero aproveitar, já que o vídeo tá aqui, você chegou até aqui,
para te dar outra dica, outra situação. Gente, a minha mentoria está com inscrição aberta, tá? Pelo meu Instagram, você consegue acessar o link. E a minha mentoria de Direito Administrativo, que é o método de A a Z, que foi o que eu usei aqui com vocês durante essa aula e vocês nem perceberam. Esse método, ele não ensina apenas Direito Administrativo. Você vai ter aí 16 tópicos de Direito Administrativo, que são praticamente 100 horas de aula de Direito Administrativo. Então, é muito completo, um curso muito completo mesmo. Mas não é só uma específica. Eu falo que, porque é uma mentoria, porque é um método, porque nós também temos os módulos de mentalidade, de estilo de aprendizagem, de organização de estudos. Tudo isso eu faço com você antes de te entregar o conteúdo. Bom? Então, corre no meu perfil no Instagram, você que está assistindo essa aula, ou que às vezes você vai ver essa aula, sei lá, tá aqui no YouTube, você vai ver daqui 2 anos que eu lancei essa aula. Olha lá, gente, porque a minha mentoria, ela sempre está aberta, tá? Eu abro o carrinho dela, geralmente a cada 1 mês, 2 meses aí, porque aí eu fecho turma de acompanhamento durante 3 meses, é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, tem muito produto legal, então aí tô sempre entregando para os alunos a melhor qualidade de administrativo, mas não apenas isso, melhor qualidade de estudo. Porque você às vezes achava que licitação era difícil, porque ninguém te ensinou a estudar do jeito certo. Como, por exemplo, facilitar, trazer uma linguagem mais fácil, trazer isso de um jeito mais leve, porque é uma lei grande. Então, tira essa dor, essa coisa da cabeça e vem participar comigo do método de A a Z, que você vai aprender direito administrativo do zero e vai ser aprovado, eu tenho certeza, completíssimo para você, tá? Entra no meu Instagram que vai estar lá o link dos meus produtos todos na Hotmart, segurança e tal, para você acompanhar. Bacana? Legal? Então, ó, arrasem. E se tiver dúvida de alguma coisa, manda no meu Insta que a prof responde, vocês sabem. Eu mando áudio respondendo, o texto, enfim. Se estiver chorando, fala também, prof, estou chorando, eu respondo, tá? Porque nós tá junto aqui nessa, a gente tá coligado aqui nessa situação, tá bom? Então, tchau, tchau. E que tenha sido uma boa aula para vocês, porque para mim foi ótimo. Estou super empolgada.